Vocês não querem se sentar para ouvir essa história? Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório, porque eu trouxe outro objeto amaldiçoado. Já no final do século XVII, Daniel Elt chegou na aldeia rural de Kirby Wisk e comprou uma fazenda. Sua ideia era abrir um pub, mas isso era só um disfarce, era uma maneira de ganhar dinheiro legalmente, já que sua real fonte de renda era a falsificação de moedas. E para isso, construiu uma passagem secreta em uma das paredes do pub, que ele batizou de Salão Denalty. Logo, Daniel conheceu Thomas Busby, seu pai, e eles acabaram tornando-se parceiros no negócio de falsificação. Só que a fama de Thomas era péssima na cidade. Era um metido avalentão que vivia bêbado e sempre procurando confusão. Durante a noite, sua diversão, assim como dos outros homens do lugar, era ir até o pub e, por algum motivo, ele cismou com uma cadeira, que escolheu como sua. Sentava-se nela sempre que ia até lá e proibia qualquer outro de fazer o mesmo. A cadeira deveria estar sempre reservada para ele. E isso acabou em várias brigas. Em uma dessas noites, Thomas, ao chegar, viu que sua cadeira estava sendo ocupada por Daniel. E o sangue subiu à cabeça e ele mandou que o sócio saísse. Mas Daniel, já um pouco embriagado, disse que ia sentar onde quisesse, já que o pub era dele, assim como tudo que havia dentro. Totalmente transtornado, Thomas deixou o lugar, para voltar na mesma noite, bem mais tarde, já com o pub vazio. Ele trazeria um martelo. E Thomas espancou Daniel, dando marteladas até que ele morresse, e escondeu seu corpo na floresta. O sumiço de Daniel chamou a atenção dos moradores, que saíram pela floresta à sua procura e acabaram encontrando seu corpo. E não foi difícil descobrir o que havia acontecido. Muita gente viu a discussão. E Thomas acabou sendo preso e condenado à forca. E o pai dele, então, passou a gerenciar o salão. Um dia antes do enforcamento, Thomas Busby teria direito a uma última refeição e pediu que fosse no pub, sentado em sua cadeira favorita. E assim foi. Quando terminou de comer, ele disse que a cadeira ainda era dele e que qualquer pessoa que sentasse ali teria uma morte horrível. Após a sua execução, as coisas começaram a voltar ao normal. E o pub deixou de se chamar Salão Denalty e passou a ser Busby Stop Inn, tornando-se também uma hospedaria. A cadeira continuava lá, mas ninguém ousava sentar-se nela, mesmo que fosse a única disponível. Graças à história da cadeira ou não, o lugar foi se tornando famoso, e ao longo do tempo passou por mãos de muitos outros donos. O problema é que sempre vão existir os engraçadinhos, céticos, aqueles que zombam o desdenho de lendas, do sobrenatural e acabam pagando por isso. Com o caso da chamada cadeira da morte, não foi diferente. Muitas pessoas começaram a desafiar umas às outras a sentar na cadeira de Thomas, mas ninguém aceitava. E por muitos anos não houve qualquer registro de nenhum acontecimento por causa da maldição, e a história passou a ser vista apenas como uma lenda. Até que durante a Segunda Guerra, os oficiais de 4 esquadrões do Royal Canadian Air Force estavam em um alojamento do outro lado da estrada. E quando podiam, iam beber no pub. Um dos soldados disse não acreditar em maldições e, para provar isso, passou a noite bebendo sentado na cadeira de Busby. No dia seguinte, ele partiu em uma missão. Só que nunca mais voltou. Já no ano de 1968, Tony Ershaw era o então proprietário. Jamais acreditou na maldição de Busby. Só que mais tarde, ele precisou mudar seus conceitos, já que vários incidentes começaram a preocupá-lo. Antes mesmo de comprar o lugar,
Ele chegou a ouvir dois homens desafiando um ao outro a se sentar na cadeira. O desafio foi aceito, e mais tarde no mesmo dia, o carro deles bateu em uma árvore e os dois morreram a caminho do hospital. Mas até aí, Tony ainda pensava ser apenas uma coincidência. Ele apenas teve certeza de que a maldição era real quando um grupo de pedreiros entrou no pub e um deles sentou-se na cadeira de Busby. Mais tarde, Tony soube que ao voltar ao trabalho, o pedreiro caiu do telhado em construção e morreu na hora. Ele resolveu então tirar a cadeira do salão e trancá-la na adega. E tudo ficou calmo até 1978, quando o entregador de cerveja sentou-se nela, dizendo que era uma cadeira linda e confortável, que era um pecado ficar ali escondida. Horas mais tarde, seu caminhão inexplicavelmente saiu da estrada e caiu em um barranco, matando o homem instantaneamente. 1984. Um limpador de chaminé e outro homem que o auxiliava foram até o pub e passaram a noite bebendo. Ninguém os viu sentados na cadeira, mas o fato é que de manhã o limpador de chaminé foi encontrado enforcado em uma árvore a poucos metros dali. A investigação policial concluiu que ele tinha se matado. Foi então que Tony não quis mais saber da cadeira e doou para o Museu Churchill, com a condição de que jamais deixariam que alguém se sentasse nela. Já no museu, a cadeira foi colocada em exibição, só que pendurada na parede para evitar qualquer problema. E o próprio gerente do museu disse que é regra respeitar a vontade dos doadores e por isso a cadeira está na parede, apesar de muitos e muitos apelos de visitantes para que possam sentar-se nela. Em 2004, uma equipe de TV japonesa foi até lá para fazer uma reportagem sobre a maldição da cadeira da morte e chegaram a ficar furiosos ao serem proibidos de sentarem-se nela. Chegaram até a ir a um juiz perguntando qual seria a pena se eles desrespeitassem a regra. E o juiz foi bem direto ao dizer que a pena era a morte. Soube-se mais tarde que o limpador de chaminé foi, na verdade, assassinado por outro homem que já o seguia há algum tempo para roubar seu dinheiro. O aviador canadense morreu na queda misteriosa de seu avião quando sobrevoava a Alemanha. O pub ainda existe e é muito visitado justamente por causa da cadeira, que continua no museu e até, por enquanto, está longe de problemas. Uma das proprietárias, Karen Rowley, disse que em 7 anos que trabalhou lá, nunca viu nenhum dos moradores chegarem nem perto da cadeira. E certa noite, quando estava limpando o bar para ir embora, ela viu uma figura no andar de cima. Segundo ela, era a sombra de um homem alto e magro, que deu alguns passos e desapareceu atravessando a parede. Mesmo com a cadeira bem longe, acredita-se que a alma perturbada de Thomas Busby ainda continua tomando conta do que é seu. Semana que vem eu volto, com mais um objeto amaldiçoado ou mais uma historinha para dormir. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.